Sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Dando continuidade ao julgamento conjunto da ação direta de constitucionalidade 4.735 e do RE 759.244, chama à tribuna agora na ação direta, pela Advocacia Geral da União, o doutor Paulo Mendes de Oliveira, procurador da Fazenda Nacional. Senhor ministro-presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, muito boa tarde. Sempre uma honra fazer uso da palavra perante a Suprema Corte do meu país. Quero inicialmente agradecer ao senhor advogado-geral da União por ter possibilitado que a Fazenda Nacional viesse somar à tribuna a fim de sustentar as razões em nome da Advocacia Geral da União, uma ação direta de inconstitucionalidade. O que se discute... Doutor Paulo, só para fins de possibilitar a otimização, como já foram feitos os dois relatórios, Vossa Excelência está inscrito tanto na ação direta, falando pela Advocacia Geral da União, e no RE pelo recorrido à União, como seria a primeira fala do RE. Então, se Vossa Excelência quiser já abordar os dois temas, fique à vontade. Tá bom, muito obrigado, Excelência. Preenche demanda visa a discutir um assunto de grande relevância, que é o conteúdo normativo da imunidade tributária estabelecida no artigo 149, parágrafo 2º. Discute-se aqui se determinadas instruções normativas da Receita Federal são inconstitucionais pela circunstância de ter previsto que os atos de comércio interno nacionais praticados pela agroindústria se adequam ou não ao comando constitucional. Ou seja, pretende-se estender a imunidade constitucional não só para o ato de exportação, mas também para os atos internos. E esse esclarecimento inicial se faz necessário para nós termos presente que a narrativa que é desenvolvida nas peças postulatórias é de que as instruções normativas da Receita teriam inviabilizado ou teriam por objetivo inviabilizar a exportação dos pequenos produtores. Então, a primeira explicação que se faz necessária é que a instrução normativa, as instruções normativas que são tratadas na ação direta de inconstitucionalidade e no recurso extraordinário, elas dizem tão somente que haverá tributação em relação aos atos de vendas internos. E a redação é muito clara. A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no país é considerada a receita proveniente do comércio interno e não de exportação. Então, esse é o conteúdo normativo das instruções normativas. Em momento algum, essas disposições estão voltadas para as pequenas empresas. E, evidentemente, está muito longe de qualquer pretensão da administração tributária ou do Estado brasileiro de inviabilizar ou de dificultar a exportação pelas pequenas empresas. Ao contrário, existem políticas públicas voltadas justamente para isso. E eu vou trazer alguns números bastante eloquentes no particular. Segunda informação importante. O tributo que se pretende exonerar das agroindústrias quando praticam esses atos de comércio para as trading companies, para as empresas comerciais exportadoras, é a contribuição patronal. Nós estamos falando da contribuição previdenciária patronal que incidia até 2001 sobre a folha de salários, e isso é interessante, porque até 2001 não havia essa discussão, porque incidia sobre a folha de salários. E é uma contribuição previdenciária que é paga pela trading company sobre folha de salários. Ou seja, nós não estamos falando de um tributo cumulativo, que ele vai se... não cumulativo, que ele não vai se acumulando na cadeia. Nós estamos falando de tributo que ensina especificamente sobre as empresas e um tributo de grande relevância social, que é a contribuição patronal, porque os empregados estão pagando a sua contribuição previdenciária do empregado. E os empregadores querem se exonerar da contribuição previdenciária patronal, que tem finalidades tão nobres para a Seguridade Social. O que gerou toda essa discussão? A Receita Federal, ela editou sucessivas instruções normativas com o objetivo de apenas explicitar a tributação nacional,
explicitar o conteúdo do artigo 22A da Lei 8.212, sem nenhuma malferição ao artigo 149, parágrafo 2º da Constituição, porque a Constituição estabelece no artigo 149, parágrafo 2º, uma imunidade objetiva sobre o ato de exportação. A administração tributária diz, por sua vez, olha, a tributação incidirá sobre atos que não sejam de exportação, sobre atos que são praticados no mercado interno pelas agroindústrias. E, diante dessa instrução normativa, os contribuintes ajuizaram essas demandas com o objetivo de discutir a constitucionalidade, na tentativa de estender essa imunidade também para os atos praticados pela agroindústria. Mas o que é importante nós discutimos aqui é o conteúdo normativo da expressão receitas decorrentes de exportação. Será que nós podemos dizer que atos praticados na cadeia produtiva, e não só o ato da venda da agroindústria para a trading company, mas durante toda a cadeia produtiva, todos esses atos podem ser caracterizados como atos de exportação? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. E é interessante, senhores ministros, que, lendo as postulações dos contribuintes nos autos, eles fazem bastante referência a um decreto de 1972, que teria equiparado esse ato interno ao ato de exportação. Em verdade, esse argumento, ele favorece o discurso da Fazenda Nacional, da administração tributária. Porque, se isso é verdade, se é verdade que o legislador interveio e produziu uma norma isentiva, é porque esse ato não está contemplado pela imunidade constitucional. Ou seja, haveria necessidade de o legislador intervir e estabelecer uma isenção. A existência de normas infraconstitucionais disciplinando o tema, na ótica do contribuinte, que faz com que eles cheguem à conclusão de que existe essa imunidade, esse ato interno, apenas ratifica o que a Fazenda Nacional está dizendo, que o dispositivo constitucional não alcança esses atos praticados entre agroindústria e empresas comerciais. A definição do conteúdo normativo de receitas decorrentes de exportações pode ser vista, excelência. Eu rememoro os senhores de um julgamento relevantíssimo realizado por esta Corte no tema 52 de repercussão geral. No tema 52 de repercussão geral, Vossas Excelências decidiram que, discutindo o conteúdo normativo do artigo 149, parágrafo 2º, que a CPMF não era alcançada pela imunidade constitucional. Que a CPMF não era alcançada pela imunidade constitucional justamente por se tratar de uma imunidade objetiva, que não abarcava toda a tributação da pessoa jurídica. Nesse julgamento, Vossas Excelências definiram o que é receita decorrente de exportação. E disseram com todas as letras que é a operação de envio ou prestação de bem ou serviço ao exterior. E receita é ingresso proveniente de uma operação de exportação de bem ou serviço. Nesse julgamento, foi definido o conteúdo normativo do artigo 149, parágrafo 2º. Isso é relevante porque, a fim de manter a estabilidade, coerência, ministro Fux, integridade da jurisprudência dessa Corte, essa fundamentação que foi desenvolvida lá, em tudo se aplica aqui. Para dizer que a imunidade ela é específica para o ato de exportação, não alcançando outros tributos da própria empresa, não se trata de uma imunidade subjetiva, não alcançando atos praticados na cadeia de produção. Então, o primeiro fundamento relevante que a Fazenda Nacional traz à tribuna é que o ato praticado entre a agroindústria e a trading company não é um ato de exportação, reitero, na linha da jurisprudência dessa Corte, tema 52 de repercussão geral. E isso serve também para afastar a equivocada premissa de que eu só consigo conferir a imunidade à receita de exportação se eu desonerar toda a cadeia. Senhores ministros, quando o legislador quis desonerar toda a cadeia, ele o fez, como fez com PIS e COFINS, os tributos que são não cumulativos. Aqui não. Aqui é contribuição previdenciária patronal que incide especificamente sobre a agroindústria. E, repito, a trading company paga esse tributo. Vejam que situação. Nós vamos
nos deparar com uma situação em que nós vamos exonerar a contribuição patronal da empresa, da agroindústria, enquanto que a própria trading paga esse tributo sobre a sua folha de salário. Sobre a sua folha de salário. E mais, algumas repercussões práticas desses julgamentos. A primeira pergunta que vem à mente é: quem é que vai ficar exonerado dessa tributação? Toda a cadeia produtiva? Nós vamos exonerar todas as vendas que foram, todas as empresas que estão nessa cadeia produtiva até o ato de exportar? Essa é a primeira pergunta. E mais, é importante lembrar que as trading companies, elas e as empresas comerciais exportadoras, elas podem também vender os seus produtos no mercado interno. Elas não apenas exportam. Vejam a dificuldade que haverá para identificar quais são os atos que são passíveis que são alcançados pela imunidade. É possível que haja, isso é muito interessante, é possível que haja vendas que foram realizadas no corpo da cadeia, cujos bens foram para o mercado interno. E conferiu-se um benefício tributário a uma alienação que, ao final, não se concretizou como um ato de exportação. Benefícios indevidos vão ser conferidos. Repito, não à toa a imunidade constitucional é objetiva, específica para o ato de exportação. Há um argumento sobre uma possível quebra de isonomia em relação à tributação a esses atos internos. Para nós falarmos sobre quebra de isonomia, nós temos que necessariamente equiparar sujeitos que estão na mesma situação. E o que a narrativa do autor tenta trazer? Tenta comparar sujeitos em situações completamente distintas. Tenta comparar o sujeito que pratica, um sujeito de direito que pratica um ato jurídico interno, que ele poderia alienar a sua comercialização, a sua industrialização para um comerciante que tem um rótulo de trading company, uma empresa exportadora, ou poderia alienar a sua produção para uma empresa que atua no mercado interno. Esse sujeito está sendo comparado com aquele que pratica o ato de exportação. Ou seja, nós estamos comparando um sujeito que pratica um ato interno com outro que efetivamente pratica o ato constitucional, do artigo 149. Se há a necessidade de equiparar dois sujeitos, nós devemos equiparar os dois sujeitos que estão na mesma situação, ou seja, aquele que vende no mercado para o mercado interno e aquele que vende para a trading company. Esses sujeitos estão na mesma situação. A esses sujeitos nós devemos, sim, aplicar a isonomia e a tributação para os dois. Eu peço licença para ler um trecho da decisão de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, quando do reconhecimento da ilegitimidade, lá atrás, na ADI, em que Vossa Excelência percebe muito bem essa necessidade de nós equipararmos não o sujeito que vende para a trading company com o sujeito que exporta. Diz o ministro Alexandre de Moraes: ora, todos que comercializam internamente a sua produção e bens, ainda que subsequentemente, de modo suposto, se destinem à exportação, não podem pretender se exonerar do dever jurídico geral de contribuir para as despesas públicas, ofertando a sua riqueza à tributação. O contrário é admitir tratamento fiscal anti-isonômico em tudo rejeitado pela Constituição Federal. É precisamente isso. Nós vamos tratar de maneira anti-isonômica o sujeito que aliena para o mercado interno, o sujeito que se utiliza de uma trading company para alienar a sua produção. O objetivo, senhores ministros, dessa imunidade que nós estamos tratando é, efetivamente, incentivar a exportação. É fazer com que as agroindústrias possam exportar no país e praticar os preços do mercado externo. E não se submeter, e essa é uma observação relevante das consequências desse julgamento, e não submeter algumas poucas empresas trading, algumas poucas empresas exportadoras, que vão, logicamente, pagar valores mais baixos na produção nacional, e não fazer com que a nossa agroindústria ganhe competitividade internacional. A quem esse julgamento efetivamente acaba por beneficiar? Se nós formos olhar os números da economia brasileira, nós estamos, desde 2013, com inúmeros planos governamentais incentivando
a exportação pelas pequenas empresas. Existe, em 2012, o Plano Nacional de Cultura Exportadora, 2015, o Plano Nacional de Exportações. Em 2016, houve um processo de simplificação de exportação para as pequenas empresas, especificamente para as pequenas empresas. Elas não precisam contratar as trades, elas contratam empresas que vão intermediar essa venda em nome das pequenas empresas. Ou seja, existe uma verdadeira política nacional do Estado brasileiro para incentivar a exportação. Não à toa, mais de 40% das empresas exportadoras no Brasil são micro e pequenas empresas. Esse dado é muito eloquente no sentido de que está dando certo a política de incentivar que a agroindústria exporte. E não que a gente vá, por meio desse julgamento, favorecer, sim, o aparecimento de trading companies e atravancar o crescimento dessas empresas nacionais. Não à toa, o Acórdão TRF da Primeira Região diz amplamente sobre a constitucionalidade dessa tributação. Não à toa, o parecer do douto Ministério Público vai ao encontro dessa argumentação. E, senhores, ainda lembrando o julgamento do tema 52, ministro Ricardo Lewandowski, eu peço licença para ler um pequeno trecho que resume bem tudo isso que se tenta demonstrar nessa tribuna. O ministro disse naquele julgamento, bem verdade, em um contexto diverso, falando sobre a CPMF, ademais, se levadas às últimas consequências da interpretação que a recorrente pretende conferir ao inciso 1, parágrafo 2º do artigo 149, chegar-se-á à absurda conclusão de que todo e qualquer fato econômico ou financeiro decorrente das receitas de exportação, ainda que remotamente com elas relacionado, a exemplo da contribuição previdenciária sobre folha de salários, também estaria abrangido pela norma imunizante. Ou seja, a imunidade constitucional é objetiva para o ato de exportação. Como bem disse Sua Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, ela não se aplica a toda a tributação da cadeia. Ela não se aplica aos outros tributos da própria exportadora. Não se aplica, porque a Constituição foi muito precisa. Se há a necessidade de se estender isso é um pleito razoável, legítimo das empresas exportadoras, das agroindústrias, se há a necessidade de se estender isso, que essa discussão seja estabelecida de maneira mais ampla no Congresso Nacional, de maneira que nós possamos ver as consequências disso para essa política de desenvolvimento das agroindústrias, e não, com todo respeito e com todas as vênias, fazer de uma imunidade constitucional muito mais daquilo que o Constituinte previu. Então, para encerrar essa manifestação, agradecendo bastante a atenção de Vossas Excelências, eu digo, levem, por gentileza, a mensagem de que nós estamos tratando de operações realizadas no mercado interno. Não há nenhuma discriminação a pequenas empresas. 2, nós estamos tratando de contribuição patronal relevante, que é paga, inclusive, pelas trading companies. 3, nós estamos diante de uma total omissão legislativa sobre essa tributação. Os contribuintes pretendem que Vossas Excelências criem uma isenção, porque a imunidade não é suficiente para alcançar a sua pretensão. E 4, para nós falarmos de isonomia, nós temos que equiparar sujeitos que estão na mesma situação. Não é possível equiparar um sujeito que pratica um ato interno com um sujeito que está praticando o ato de exportação. Com essas considerações, a Fazenda Nacional agradece a atenção dos senhores e pugna pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade e desprovimento do recurso extraordinário. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Paulo Mendes de Oliveira, procurador da Fazenda Nacional. Agora, pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, falará o doutor Fábio Caustini.